Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, ó, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês, que falava praticamente nada de português. E na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o filho, o pai, do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil, e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não, eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia naquele final de semana ir para Alcobaça, na Bahia, que eu estava programado. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens, a aprender a gostar de problemas, porque os problemas são os nossos melhores amigos. Eles que nos fazem crescer. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva, porque tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos 2 das 3 não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e diz, hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, se casou. A empresa que você trabalha hoje, você não acordou um dia e disse assim, hoje eu vou responder um anúncio do jornal, vou mandar o meu currículo, vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar. Não, de algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado. Olha que interessante, a vida nos surpreende. Você tem que estar aberto para essa perspectiva, que as coisas importantes na vida acontecem no ângulo de 90. A importância da meta per se não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento, e nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Você vai até o supermercado comprar 1 quilo de açúcar, enquanto você está na fila esperando para pagar o açúcar, você começa a conversar com alguém, alguém te dá uma ideia e você fatura $1 milhão. Você foi para comprar 1 quilo de açúcar e você saiu com a ideia de $1 milhão. Então leve isso em consideração.
A vida tem sempre o direito de nos surpreender.